minutos, do dia 11 de outubro de 2016, o auditório vereador José Nantala Badui declara aberto o trabalho à 37ª sessão semanal de 2016, registrando que se encontram presentes todos os vereadores da comissão. Miguel, Gislene, Marcos, Rita e Gabriel. Deliberação da ata da 36ª sessão. Está em discussão? Está em votação a ata da 36ª sessão. Está aprovado. Análise das matérias em trâmite. Projeto de lei 34, disciplina cerimonial público. A relatora é a Rita Vale. Parece que apresentou emendas, eu assinei até a emenda. Eu dei um parecer pela aprovação, sendo que eu me baseei num decreto federal de protocolo já que disciplina todo o cerimonial. Eu fiz uma emenda. Tá. Você quer ler? Leia. E daí eu fiz uma emenda que eu fiz algumas correções, tanto a nível de texto quanto a nível de período de anuência. Então, Quanto à legalidade... posso ler? Pode. Ou você quer falar primeiro? Não, eu ia perguntar a respeito disso, porque tem lei federal que estabelece as normas para... Decreto. Então... Decreto Federal 70.274. Segundo aqui. Tá bom. Tá bom? Quanto à legalidade, nada a opor, visto que existe o decreto 70.274/72, que define normas do cerimonial público, e da lei 5.772, que dispõe sobre a forma de apresentação dos símbolos nacionais. Quanto ao mérito, somos favoráveis ao projeto, pois disciplina o cerimonial público em instância municipal, evitando assim desencontros e erros por parte dos protocolos. Desculpe. Em sua aplicação em cerimônias do Legislativo e no Executivo, desde que observar as prerrogativas da emenda apresentada por essa relatora. A emenda, o que é, Rita? Nós assinamos. Eu assinei a emenda. Não, o Samuel está correndo para a emenda. A emenda, na verdade, ela corrige, não é bem corrigir, mas ela lhe dá um prefácio já do projeto, numa questão legislativa, não que estivesse errada, mas complementar. E na questão do horário, onde o prefeito, se ele não vier à cerimônia, eles colocaram 24 horas de antecedência. Eu coloquei 2 horas, porque realmente só vai saber se vem ou se não vem, ou se não vai estar presente, em cima da hora. E com relação também a algum outro convidado, também, em vez de 24 horas, eu coloquei 4 horas de antecedência para que pudesse avisar. Tá, okay. O restante, ele segue uma norma da lei federal, realmente. Em discussão, parecer com a emenda sugerida. Eu quero, senhor presidente, só dizer... Eu voto na emenda, mas sou contra esse projeto. Eu acho que sempre funcionou seguindo a legislação, decreto federal. Eu acho que, assim... O prefeito vem 2 horas, não veio. Às vezes o prefeito, acontece um imprevisto, o prefeito chega 10 minutos antes de começar a sessão. Qual o problema que tem do prefeito registrar? Então, eu acho que são detalhes desnecessários de ter uma lei municipal, é minha opinião, e eu voto contra a lei. Eu queria só fazer uma observação. Esse projeto ele foi colocado pela mesa diretora. O senhor faz parte da mesa diretora. Mas o senhor assinou o projeto... Mas eu ia analisar, falei, deixei certo. Não, então tudo bem. Eu fiz o mesmo questionamento com o nosso chefe do cerimonial aqui da parte de comunicação, e ele achou que seria necessário, assim como outros municípios têm essa legislação específica municipal, para que pudesse regular um pouquinho melhor esse protocolo. Então, nós temos aqui um projeto, a questão cerimonial, como é que se comportam as autoridades, como é que disciplina isso tudo. Nós temos aqui um parecer favorável, temos um voto contra. Miguel, voto contra, a favor? Eu acompanho a relatora? Você acompanha? Então, por 4 votos a 1, está aprovado. Projeto de lei 35/2016, de autoria do vereador José Gabriel, aquele da Casa Espírita. Gabriel, eu vou pedir mais uma semana, que eu estava desatento, até em virtude das eleições aqui, eu acabei... Como é uma utilidade pública, na próxima eu apresento, tá, o parecer, ok? Projeto de lei 39/2016, Valdo Rodrigues,
Dispôs para a declaração de utilidade pública da Associação dos Psicólogos, Gislene Bueno deu um parecer pela aprovação. Ou seja, ela verificou as questões, todo o estatuto, né? Está tudo correto. Então, em discussão, em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovado, então, o parecer da vereadora Gislene Bueno sobre a declaração de utilidade pública, um projeto do Valdo Rodrigues, da Associação dos Psicólogos de Bragança Paulista. APSIBRAP é a sigla. Só um minutinho, Érica, eu não consigo, eu sou meio atrapalhado aqui. Só para explicar que ela pediu para eu assinar ao mesmo tempo, e homem não é multidisciplinar, homem faz uma coisa por vez, mulher é multidisciplinar. Em regime especial, eu já estou com problema com uma mosca aqui. Né? Aí. Acho que podia ligar o ar, ela vai embora. Em regime especial, com prazo de relatoria até 20 de 1. Projeto de Lei 51/2016, do prefeito Fernão Dias. Este é o orçamento, hein? R$ 435.551.216. Vereadora Gislene, é claro que não vai apresentar hoje, vai dar uma olhada melhor, né? Esse é o 51. Em regime ordinário, prazo da comissão até 12/10. Projeto de Lei 45/2016, do padre Josemildo, dispôs para o atendimento preferencial aos doadores de sangue. Empatou essa votação aqui, na comissão. Aí teve o desempate, é isso? Então tá bom. Como é que você desempatou? Rejeição. Então, Eu não estava presente, então eu desempatei. Tá, então foi rejeitado o parecer favorável a esse projeto. Só para explicar para quem está ouvindo, é um projeto que visa incentivar os doadores de sangue, mas que os doadores de sangue tenham fila preferencial em supermercado, etc. e tal. A maioria dos vereadores entendeu que esse projeto Como já foi apresentado pela relatora a matéria quanto à legalidade, nada a opor. Eu acho que até tem problema de legalidade, poderia ser questionado. Quanto ao mérito, entendo que já temos vários atendimentos preferenciais, com pessoas portadoras de deficiência, idosos com idade acima de 60 anos, gestantes e outros casos. Cabe ressaltar que a condição de doador pode e deve ser fomentada pela conscientização da população desde criança, através de outros mecanismos, como pela educação e amplas campanhas direcionadas ao setor. Dessa forma, formaremos doadores que vejam esse ato como atitude cidadã e não como atitude de obtenção de vantagens. Assim, somos pela rejeição. Até a opinião de 3-2, então, mas isso não significa que o projeto esteja rejeitado, porque é quanto ao mérito. Se é quanto ao mérito, vai às outras comissões, ok? Projeto de Lei 47, o Sheik, agradeço a sua presença e já vou chamá-lo aqui, só estou... Tá? Nosso secretário. O senhor que é secretário do Meio Ambiente, o que eu faço com uma mosca que está aqui que ela não me deixa em paz? Nossa, não, banho eu tomei. Aliás, foi uma resposta previsível, né? Eu levantei a bola, você cortou. Uma resposta previsível. Projeto de Lei 47, 2016, de autoria do prefeito Fernão Dias, institui regulamento abrigo, né? E acho que é esse, né, que a Gislene quer. Então, vou aproveitar o momento agora, porque a vereadora, que a relatora, pediu um esclarecimento. Então, é o momento. Fique à vontade. Aliás, você quer questionar alguma coisa especificamente ou ele... Na verdade, eu me comuniquei com o Sheik, pedindo para que ele viesse esclarecer, falar um pouco desse projeto, para a gente saber o que é, para que possa emitir um parecer. Eu já tinha meio que conversado com você, né, Sheik? Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, o Marcos, Gi, Rita e Gabriel. Já que você falou da mosca, do banho, eu vou tomar a liberdade para falar para você não ser prolixo, ser bem... Tá certo. Certo? Você faz o gato subir no telhado, leva meia hora. Então, o gato sobe... Então, sendo bem objetivo,
a ideia, né, a proposta desse projeto de lei é instituir formalmente o abrigo municipal de cães e gatos, para que haja uma segurança, uma continuidade, né, uma segurança jurídica, uma continuidade de um projeto de grandes investimentos que foram realizados no local. Investimentos tanto por parte da Faros, quero agradecer a presença da Márcia, presidente da Faros da Ajuda. São 10 anos de trabalho só com a Faros da Ajuda, mais o trabalho anterior, né, que já havia no local. Então, investimentos, além do investimento financeiro da ONG, também tem o investimento, a força de trabalho do voluntário na construção do espaço. E tem o nosso investimento. A gente está na iminência de inaugurar um canil, né, a ampliação do canil. Foram investidos mais de R$365 mil para a construção de dezenas ou centenas de vagas para novos animais. A intenção de instituir essa lei é formalizar e dar uma segurança jurídica, né, uma garantia para que esses investimentos fiquem, né, continuem destinados ao abrigo, não se converta futuramente em outra destinação. E também, a proposta dessa lei, ela também vai além, ela pretende criar, né, através de lei, a possibilidade da prestação desse serviço de forma indireta. Né? Cria o serviço, cria o abrigo municipal com foco na reabilitação dos animais. Essa é a grande diferença de um abrigo municipal para um centro de zoonoses. Ele tem por ideologia, por filosofia, o tratamento e a recuperação de cães e gatos em situação de maus tratos ou abandono, ou situação de risco. Shein, obrigada pela presença de todos vocês. Assim como esse projeto foi apresentado, hoje, inclusive, vai a plenário um projeto de regulamentação do Centro de Saúde do Adolescente. Eu fiz a mesma pergunta anteriormente e faço para vocês agora. Instituindo e regulamentando, está previsto no orçamento já de 2017, na LOA, porque na LDO, eu não sei se estava específico. No caso do adolescente, houve um discricionário na entrega agora da LOA, dia 30 de setembro, para que houvesse a garantia, porque não adianta você instituir e regulamentar se ele não tiver previsto no orçamento. Então, como era um convênio com a Faros, eu creio que a questão legal teria que ter um discricionário dentro do orçamento para que ficasse regulamentado, instituído dentro do parâmetro legal, agora como um abrigo que é da prefeitura, e não como um convênio que está sendo feito com a Faros. Então, eu não sei se vocês se atentaram a isso e se está dentro do discricionário da LOA, que, inclusive, a vereadora Gi, que vai ser a relatora do orçamento que vai chegar, então, eu não sei se foi observado isso. Sim, ótima pergunta. Nós observamos essa necessidade. Então, o projeto de lei ele não cria novas despesas, não cria nem para esse ano, nem para o ano seguinte. Porém, já está previsto na LOA o convênio vigente, com a possibilidade de continuação. Aliás, ele inicia, o novo convênio inicia esse ano, meados aí no meio do ano, não lembro exatamente o mês, agosto. Então, inicia o novo convênio em agosto de 2016, com prazo final, agosto de 2017, podendo ser renovado a cada 5 anos. Então, mas é exatamente nisso que eu estou falando. Ele já tem uma dotação, mas dentro da LOA, se ele não tiver descrito como não convênio, mas agora como um abrigo da prefeitura, eu acho que muda a linha discricionária dele. Posso estar errada, mas eu acho que... a Secretaria de Finanças sobre essa situação. Então, ela nos orientou o seguinte: como há um convênio vigente, assinado com reserva já de recursos para o ano seguinte, na LOA de 2017, ela nos informou que não haveria problema e registrou isso em parecer dentro do processo. Então, tem um parecer da Secretaria de Finanças de que a instituição do abrigo não cria novas despesas, uma vez que já existe um convênio assinado e planejado para ser executado. Ter um respaldo legal dentro
da peça do orçamento, não como convênio, mas assim agora como Canil municipal. um canil municipal. Eu acho que... Não, então, mas eu estou querendo, o que eu estou questionando é exatamente se existe algum conflito dentro da peça orçamentária entre convênio e o canil que agora passaria a Perfeito. ser municipal. Entendi Vereador, a eu questão. acho, inclusive, que a gente poderia encaminhar um pedido de informações nesse sentido, porque o que a Rita Vale, que a vereadora está falando, é no sentido de não ter conflito e não vir a prejudicar nem a questão da ONG, do convênio, nem a questão do canil municipal. Eu não, Claro. não vejo conflito, porque esse recurso ele está cadastrado numa rubrica na Secretaria do Meio Ambiente, que é de desenvolvimento ambiental. É de lá que saem os recursos para suportar o convênio com a Faros. Caso, eventualmente, não é o que a gente deseja, né? Mas hipoteticamente falando, criado por lei o canil municipal e extinguido o convênio, esses recursos que iriam suportar o convênio automaticamente seriam aplicados no canil, uma vez que são recursos para o desenvolvimento ambiental. Não, mas é exatamente nisso que eu estou... Assim como Então, eu penso que deveríamos ter um parecer de finanças da prefeitura ou do jurídico para que tenha um embasamento sólido, legal, Pra dentro não da peça prejudicar. orçamentária. Pelo pra que eu não ter- entendi, deixa eu só intervir aqui. Pelo que eu entendi é o seguinte, a vereadora Rita está levantando, questionando, que não constando da LOA pode complicar a execução. Você está dizendo que não, porque não cria despesa. É uma questão técnica que está se discutindo, né? A preocupação dos dois é a mesma, né? No sentido de que isso se torne realidade, não é isso? E o que eu sugiro, então, a vereadora não vai emitir o parecer hoje, vai? Na semana que vem? Inclusive, isso que eu falei para a Rita, eu acho que deveria, para dar um embasamento nisso e para garantir, para dar uma segurança nessa questão, acho que a gente poderia solicitar o parecer jurídico e o parecer da Secretaria de Finanças. Você não poderia providenciar isso que ficaria mais rápido? Mais rápido. sim, nós temos Porque a os gente quer pareceres. viabilizar. Porque, assim, no o problema processo. não é com a gente de emitir esse parecer. Eu sou totalmente favorável. O problema é que, futuramente, vá que ocorra algum problema, nós estaremos embasados com esses pareceres, entendeu? Pode ser o parecer que foi utilizado na instrução do projeto de lei, nós já temos os pareceres jurídico e do finanças. Mas do financeiro. especificamente sobre essa questão levantada, não. Porque a minha preocupação O é que... jurídico eu é volto sobre a falar. legalidade do projeto. Eu estou com o projeto na mão aqui, Mas ele está anexado? Porque- Não está anexado. Sobre aí, tem a mensagem aqui. A justificativa. Não, mas a minha preocupação é de instituído o canil municipal. Se vai poder transferir esse recurso que já está dotado no orçamento. se fizer uma sugestão, talvez até incremente o projeto. Não sei se é o caso pela modalidade da norma. Mas criar uma emenda de que se deve já reservar um recurso específico. Mas pode essas alturas? Não Pode sei. Eu não fazer sei uma se é emenda? emenda. Não, eu Tá acho cheio que de pode. advogado. Vai criar Pode. despesa. Hã? Vai criar despesa. Mas Não, eu creio que pode Vocês haver estão essa entendendo a emenda. discussão? Os advogados aí estão entendendo a discussão? Eu acho que pode ter essa emenda. Eu acho que pode. Ela pode vir tanto do executivo... Mas a emenda falando o quê? Porque a emenda cria despesa. Não, ela não cria despesa. Você pode só regulamentar o discricionário da LOA, que ao invés... Porque aprovado o projeto, naturalmente não vai existir mais o convênio, porque o recurso vai vir direto para o canil municipal. É isso que eu estou querendo dizer, Shen. Então, você vai ter que mudar, fazer uma emenda na LOA, porque a LOA é uma previsão do orçamento de 2017. Se esse projeto for aprovado e regulamentado, o que vai acontecer? O discricionário da LOA vai estar errado. Você vai estar dando para Faros e não para o abrigo. Exatamente. Então, a peça orçamentária tem que estar com uma emenda Específica, discricionária A grande específica. discussão é que se há necessidade disso, dessa definição, ou se o fato de não criar despesa não haveria necessidade, porque estaria inserido dentro da verba. Essa que é a discussão, né? Eu entendi a discussão.
Eu não tenho condições de responder, até perguntei se alguém... Pela experiência que eu tive do relatório do outro projeto, se não houvesse um descricionário específico dentro da LOA, você não pode cumprir. Porque a LOA, ela é Então, vamos fazer o seguinte, direcionada. você entendeu a questão? Para a gente apressar, já que o interesse de todo mundo é aprovar isso aqui, e aprovar sem problemas, como a vereadora quer dar o parecer a semana que vem, se for possível, não, mas aí você providenciaria essa Parecer, ou parecer ou a modificação do projeto para a gente poder... tá bom. A Andréia de Finanças, ok? eu acho que ela vai poder ver isso daí. Discussão, até onde eu entendi, é que há uma previsão genérica na LOA sobre a E despesa. não específica para abrigo. Sim. Eu até acho que talvez não precisasse, mas eu não tenho certeza. Não vejo a necessidade de algo específico, porque não é uma despesa nova, né? Estaria abrangido dentro de um conteúdo programático genérico. A partir do momento que não se aumenta a despesa, não vejo a necessidade, já que há a previsão genérica. A não ser que haja, dentro da previsão genérica, previsões específicas que esgotem, Mas tem a do convênio, Que ele esgotem especifica a- o convênio. que esgotem a verba genérica. Aí é o problema, entendeu? Porque o recurso genérico, se ele não tiver específico para aquilo, ele pode ser mudado e o projeto se torna inócuo. Não, mas aí tem o seguinte, você tem o projeto, ele é obrigado a ser cumprido, Rita. Mas Sob mas pena se de, não do tiver- 201, não é isso? Sim. O não cumprimento do projeto. Mas se ele não tiver específico na LOA, não adianta. Tá, eu acho legal e pertinente o levantamento. Eu achei pertinente, ele está rebatendo até com o argumento que eu entendi também, que não precisa ser a LOA, não precisa especificar tudo com detalhes, mas vamos fazer o seguinte, durante a semana, então, você pode até, por favor, se vocês puderem formular ou com ele, alguma coisa, certo? Porque a vereadora está levantando uma questão que é pertinente, ok? Então, fica para a semana que vem. Aliás, Encaminho. deixa eu aproveitar e listar aqui as pessoas presentes. Tatiana Lisa da Cunha, advogada. A Janaína Crispim Araújo, advogada. Letícia Barleta Santoro, advogada. Priscila Tufã de Oliveira, advogada. Está acontecendo alguma coisa aqui? Hã? Esse projeto, Qual? eu acho que é... Gustavo Lambert, Projeto, advogado. procedimento sindical. Da sindicância. Desculpa. Tudo bem. Então, vocês vão querer falar alguma coisa sobre ele? Tá. Tudo bem, mas eu estou anunciando os que tem aqui, os outros anunciarei posteriormente, ok? Eu estou vendo a Márcia, ali na Faros, todo o pessoal, mas a gente vai registrando. Mas vamos, então esse projeto, ficou claro? A relatora 52. pede uma semana, e se vocês puderem providenciar esse parecer, ok? Para ela pode trazer diretamente a relatora, tá? Posso só fazer um comunicado? Não tem a ver com a pauta em si, mas tem a ver com uma moção da Rita Vale sobre a mudança da sede, atual sede até então da Secretaria do Meio Ambiente. Nós mudamos o Jardim Eu Público. vi hoje, passei de bicicleta, vi vocês. Isso, a gente vinha aos poucos estruturando espaço e hoje a gente concluiu a mudança. Então, fazer aqui um agradecimento à moção da vereadora. Levou-se um tempo até reestruturar o prédio, mas hoje, finalmente, foi possível fazer a mudança. Então, estão convidados a conhecer, né, a Obrigado. sede nova. Obrigado. Bom, continuando, então, o Shein, você nos dá a honra da presença de ficar. Se precisar sair, nós não vamos também achar que isso é uma afronta. Fica à vontade, tá? A mesma coisa em relação à Márcia e ao pessoal. A gente entende. Se quiser ficar, é um prazer. Se não quiser ficar, a gente entende que não pode ficar, ok? Eu sou bem informal, então já fica mais fácil, né? Tá ok. Projeto de Lei 48, de autoria do vereador Marcos Vale, é sobre a lei que trata de limpeza pública, né? É o vereador Miguel Lopes, é o relator, ainda não tem parecer, tem? Não. Pediu a prorrogação. Ok? Por uma semana, não sei. Cadê o Miguel? Tá no prazo, então. Ok. Registro a presença do Sérgio Ricardo, do Henry Ramalho, da Prefeitura Municipal, secretário, né? Da Natália Peliciaro, que é da Secretaria do Meio Ambiente, né? Que já saiu, mas estava aí. A Márcia Davanzo, que eu já tinha registrado. A Francisco, não é
represália, não, na piada dele, é que está escrito Francisca aqui. Francisco Shen, de Oliveira Braga, que era o nosso secretário. Vamos lá. Recebimento e designação de relatores e notificação de prazos para emissão de parecer. Projeto de lei... Sim, ele não emitiu o parecer. Então, ele está dentro do prazo. É um projeto da minha autoria, até aquele da... Recebimento e designação de relatores. Projeto de lei 49, do Fernão Dias, dispõe sobre a ajuda de custo de transporte a estudantes com hipossuficiência de recursos, conforme especifica. Revoga. Dispõe sobre a ajuda, então. Revoga a lei que dispõe sobre a ajuda. Vou designar aqui o Gabriel como relator. Projeto de lei 50/2016, de autoria do prefeito Fernão Dias, dispõe sobre os procedimentos de sindicância e processos administrativos disciplinares. Eu queria que vocês explicassem esse projeto aí, rapidinho. Por favor, sem linguagem do Shen, objetivo, hein? Sem... Boa tarde a todos. Aquela hora não disse boa tarde, falta de educação. Imagina, fica à Desculpa. vontade. Esse projeto da sindicância, ele visa regulamentar algo que já existe no município, mas hoje está regulamentado por lei, por decreto. E, estando regulamentado por decreto, nós sabemos a fragilidade desse instrumento normativo, em que pode ser alterado unilateralmente a qualquer momento. Objetivou-se, com o projeto de lei, trazer mais segurança jurídica ao servidor, àquele que será submetido a um julgamento pela comissão de sindicância ou comissão de processo administrativo disciplinar, estabelecendo regras a serem seguidas pela comissão e por aquele que está sindicado. E ele não modifica nada estruturalmente ao que existe. Ele mantém os termos do decreto? Aí há uma previsão de uma função gratificada para aqueles que compõem as comissões, mas é algo que já existe. Já existe no município. Qual que é o decreto? Eu não sei de cor. 2003. 13. Tá. Aqui tem é um projeto até um pouco complexo, no que se refere, mas está falando que mantém a mesma... Mantém a estrutura que hoje é regulamentada por decreto. Eu vou ficar com a relatoria desse, já que eu sou advogado, ver se tem Sim. alguma coisa a se questionar, alguma coisa que pode ser, tá? Sim, e nós nos colocamos à disposição para Tá, ok. eventuais esclarecimentos. Qualquer coisa, até eu vou pedir para você, então, por favor, deixar o seu telefone, Sim, para eu sim. marcar, que qualquer coisa eu ligo direto para você, Sim. para trocar ideia. Obrigado. Tá? Eu fico com esse. Não, o próximo não. Procuradoria-Geral do Município. Dispõe sobre a atribuição, organização e estrutura da Procuradoria-Geral do Município. Vocês querem falar sobre isso também? Então, falem. Este projeto, ele transforma o que hoje existe como Secretaria de Assuntos Jurídicos em Procuradoria-Geral do Município. Que aí mudou o nome. E Mudou agora? o nome. Tá. Os cargos também acabam tendo mudança de denominação. O atual secretário torna-se procurador, o atual chefe da divisão passa a ser subprocurador e os advogados passam a denominar-se procuradores. Não há alteração em atribuições, nada. Salário? Não, Não? nada, nenhum centavo. Quer dizer que é advogado, agora é procurador, só isso? Sim, e estrutura. Entendi. Hoje, fisicamente, existe o que está sendo proposto. As subdivisões, essa divisão, não divisão, mas uma seção especializada das pessoas que fazem execução fiscal, pessoas que fazem trabalhista, as pessoas que fazem contencioso e as pessoas que fazem administrativo. É algo que existe. Nós buscamos, através do projeto, regulamentar essa estrutura. Também se cria um órgão superior da Procuradoria do Município que visa a orientação jurídica do município. Então, há questões mais complexas que precisa se uniformizar um entendimento para que haja uma segurança jurídica dentro do município, é submetida essa questão ao órgão superior, composta por 4 procuradores efetivos, eleito entre os pares,
e pelo procurador-geral, que continua sendo cargo de livre nomeação pelo prefeito. Eu estou vendo aqui, é um projeto com 74 artigos, É né? porque tem uma parte que é a 72 parte artigos. disciplinar dele também. Alguém se dispõe? Eu queria fazer uma pergunta, doutor Henri. Mas é A que gente eu, sabe com dois que tem desse- todo um processo de reformulação administrativa na prefeitura. Eu sei que houve uma tentativa já de mudanças e um acertamento dos organogramas de todas as secretarias. Então, eu não sei se isso impediria, porque também tem um TAC do Ministério Público que fala sobre a regulamentação dos cargos comissionados. Então, se aprovado ou se visto esse projeto de lei, o que implicaria nessas novas formulações do restante das secretarias? Sim, há um projeto hoje para estruturação administrativa, uma reestruturação em andamento, em discussão, mas não se há certeza se vem ou não para a Câmara este ano. Não vem. Não é um TAC, é um inquérito civil em que o promotor de justiça inquérito. ele sugere ou assinar o TAC ou enviar o projeto de lei. Eventualmente enviado o projeto de lei, a estrutura deste órgão municipal mantém-se a mesma. Então, não há nenhuma interferência. E também nós acabamos antecipando o nosso projeto, porque hoje em dia há uma tendência nas discussões na advocacia pública em que os municípios regulamentem a sua procuradoria. E, inclusive, em relação à procuradoria deste município, há um apontamento do Tribunal de Contas nas contas de 2014, da necessidade de instituir a procuradoria. Esse documento veio anexado ao projeto? Não, mas eu posso trazer para Por o favor. relator, quem for. Olha, esse é um projeto que tem uma certa complexidade, né? Eu já peguei um de certa complexidade aqui, eu posso até ficar com a relatoria, mas eu não tenho condição de fazer Eu 2 posso ficar relatórios com para a ele. semana que vem. Eu estou sendo objetivo. Você quer ficar com esse? Eu não sei se eu consigo, pela falar complexidade, Pois também não. a semana que vem já emitir o relatório, mas vou fazer Até o porque possível. tem um feriado aí. Eu gostaria de complementar o que o Henri já colocou. Então, assim, foram 2 nortes, né, que nós seguimos para a elaboração desse projeto. Um foi o apontamento do Tribunal de Contas, né, que, inclusive, um dos membros que veio até o município, ele enfatizou que ia fazer esse apontamento porque o Tribunal de Contas entende que deve haver a criação da Procuradoria do município, né? Isso não só aqui, mas em todos os municípios do Estado. E a outro norte que nos guiou na elaboração desse projeto foi o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Comissão Estadual da Advocacia Pública, da OAB. Alguns aqui de nós integramos a comissão aqui da OAB, da 16ª Subseção da Advocacia Pública, e nós fomos participar da reunião em São Paulo, que ocorreu no dia 24 de agosto. A comissão estadual reúne-se mensalmente, e eles vêm desenvolvendo um trabalho muito forte, junto aos municípios, de fortalecimento da carreira da advocacia pública e de criação da Procuradoria do município. Inclusive, o presidente da comissão estadual, né, aqui da OAB de São Paulo, ele hoje assumiu, não hoje, né, agora ele assumiu a presidência da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. E vem percorrendo todo o Brasil, né, para mostrar o trabalho do advogado público. A importância, esse projeto não só vai criar a Procuradoria do município, mas vai estabelecer garantias para o procurador municipal e fortalecimento da carreira, porque nesse trabalho que vem sendo desenvolvido, o que vem sendo ressaltado, vai ter até agora um congresso estadual, até o fim do ano, um encontro regional em Campinas, é que nós, advogados públicos, na verdade, nós somos os primeiros a trabalhar pela observância dos princípios constitucionais.
né, no trabalho, na moralidade, no princípio da legalidade. Então, a carreira ela tem que ser valorizada. E isso também é diante disso, a necessidade de criação da Procuradoria, para fortalecer tanto a prerrogativa dos procuradores, quanto na atuação, né, do cumprimento do princípio da legalidade, da moralidade. Inclusive, o doutor Mourão, que é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, a gente está em contato com ele, e nessa reunião que nós tivemos com a Comissão Estadual da OAB, lá em São Paulo, eles estão trabalhando fortemente junto aos municípios para a criação das procuradorias. Isso está indo de encontro ao que vem sendo desenvolvido no Brasil todo. Eu peço, então, por favor, doutora, que qualquer documento que vocês tenham que Sim. possa me ajudar nessa relatoria, para que eu possa, Temos. tanto a nível da comissão estadual, Sim. quanto dos apontamentos do Tribunal de Aham. Contas, que possa ser enviado. Eu não vou nem fazer um pedido formal para vir mais rápido, e qualquer dúvida eu os procuro, então, lá para a gente poder... Tá, eu vou estar encaminhando um e-mail para ele, para ver se ele me encaminha por e-mail, né? Que essas reuniões são realizadas mensalmente, né? Eles têm as Inclusive, atas. se você tiver já alguma informação de outros municípios que já venham ou que já estejam instalados com esse novo formato. Agora, recentemente, a Procuradoria do Município, eles, né, na última reunião, colocaram a Procuradoria do Município de São Paulo, elaborou um projeto de... Na verdade, lá ele já tem a Procuradoria instalada, mas de remodelamento, reestruturação da Procuradoria do Município de São Paulo e fortalecimento da advocacia pública. Ok. Tá bom? Só uma questão, eu não vou fazer debate aqui agora, mas eu vi duas questões aqui que eu vou, inclusive, poderia levantar posteriormente. O Conselho Superior, os 4 procuradores efetivos, uma votação aberta. Eu não gosto de votação aberta, ainda mais na corregedoria, votação aberta. Porque a corregedoria, você sabe que é o órgão que investiga a própria Sim. classe. Um dos grandes críticas, não a corregedoria de vocês, mas a corregedoria da polícia, por exemplo, é que o corregedor, às vezes, ele é subordinado ao coisa, depois ele não faz a sua função. Não era melhor fazer isso aqui, uma votação secreta, não, nos 2 casos aqui? Olha, Nós não temos objeção quanto a não, esse apontamento, não. Tanto olha, é uma coisa que bateu o olho aqui rapidamente, né? Eu acho que não há nenhum problema fazer isso. Não, Sabe? não há. Você não há. entendeu o objetivo? A corregedoria é para investigar. O corregedor é a polícia da... Não é? É. Quer ver, ó? Corregedoria aqui. Pois não. Boa tarde, primeiramente. Essa criação da Procuradoria, só contribuindo um pouco, se vocês derem uma olhadinha na internet, ela é uma tendência nacional, né? Porque o que acontece? Como a função do advogado do município ela é uma função também preventiva, né? Quando nós analisamos processos licitatórios, quando se analisa processos administrativos, tudo isso passa pelos advogados. Então, o advogado ele tem que ter uma certa, vamos dizer, uma certa segurança para ele trabalhar, porque senão ele fica sob muita ingerência, entendeu? Então, é mais nesse sentido. Não que não exista, obviamente, uma influência política, isso é natural, tanto é que a AGU, lá, que é o advogado-geral da União, ele é nomeado, livre nomeação pelo presidente da República, né? Mas, para dar uma, vamos dizer, uma Artigo 5º. equilibrada. Obrigado. Vocês não têm oposição, então, que esses votos sejam secretos? Eu acho que fica melhor, hein? Né? Nós colocamos a votação aberta, mas Artigo não foi 7º, artigo... opinião formada assim que seja imprescindível. Foi uma sugestão nossa, mas a experiência talvez nos mostre que a votação secreta seja melhor, porque vocês estão num órgão deliberativo que há Chamou de votação velho, já mas tudo diferente bem, né? disso aí. Não, parece que Aliás, tem acontecido muito ultimamente. não foi isso, brincando. não.
Isso eu olhei aqui, batendo. Porque corregedoria, o grande problema, eu acho que corregedoria devia ter até uma carreira própria. Não no caso de vocês, mas no caso a polícia, por exemplo, devia ser uma corregedoria. O sujeito entra como corregedor, não como policial. E também no Ministério Público, senão não funciona. Né? Oi. Desculpa, só para destacar esses órgãos, né, a Corregedoria e o Conselho Superior, não gerarão nenhum aumento de despesa, porque nós mesmos, diante da estrutura que já existe, faremos parte, né, desses órgãos, que haverá eleição entre nós. Né? Então, nós tomamos toda essa precaução. É que para a escolha, daí no secreto, talvez esteja um pouco mais. Às vezes, vamos supor, eu não tenho interesse em pôr determinada pessoa porque ele é muito rigoroso. Daí eu lanço lá um. Né? O candidato é fulano, aberto. Né? Certo. Né? Bom, isso aí. Então está nomeada a vereadora Rita. E eu faço essa recomendação para a gente fazer uma emenda, né? Já que vocês concordam. Né? Não, se vocês tivessem alguma... Não quero por isso, se fosse uma boa razão, a gente também... Vamos seguir aqui, tem uma continuação. Recebimento e análise dos termos da Lei 2000... vocês também fiquem à vontade, a mesma coisa que eu falei em relação aos outros, viu? Tá? Se vocês precisarem ir embora, pode ir, se ficarem é um prazer, se forem, não é afronta, tá bom? A gente sabe como funcionam essas coisas. Recebimento e análise dos termos da Lei 2779, Protocolo Geral 160. Denominação de bem público. A denominação de bem público, só para quem está assistindo pela internet, né? Aliás, quem está assistindo pela internet, parabéns, hein? 15 para as 4, né? Isso é muita cidadania demais, hein? Né? Só para quem está assistindo, quando vai denominar o bem público, eles mandam o projeto para a gente. A gente confere se merece, se o nome merece, se o lugar já não tem nome, certo? E antes da gente divulgar o nome, a gente vê se, para não constranger, eventualmente, algum homenageado. Então, eu vou passar aqui dados pessoais. Vamos dar uma semana para isso aqui, para vocês verem? Certo? Claro. Claro, você. A vereadora Rita quer fazer um questionamento. Pois não? Dá uma olhada, por favor, enquanto isso. Eu queria aproveitar, doutor Henrique, que já está com a equipe aqui, e veio para essa casa o projeto de lei sobre o plano de saneamento e das políticas de saneamento. Como ele foi retirado ou rejeitado, agora não estou lembrando, mas o prefeito ele estabeleceu por decreto. Eu queria saber se tem algum conflito ou se isso está dentro da legalidade, porque se ele veio para essa casa para ser aprovado, embora devolvido, ele agora apresenta como decreto? Complementando, nós já tivemos aqui um precedente da ZEI, que caiu na minha mão aqui, eu falei que não podia mesmo, que foi para o tribunal, e não podia ser por decreto, né? Certo? Então, só para... Realmente foi rejeitado mesmo o projeto com política e plano de saneamento. Ficamos indignados, porém... Houve, por parte da Secretaria do Meio Ambiente, a tentativa de instituir isso aí, o plano apenas, sem a política, e com o entendimento de que o decreto municipal, ele visava a tão só regulamentar a Lei Federal de Resíduos Sólidos, a Lei Federal da Política do Saneamento Básico e dos Resíduos Sólidos. Não haveria a possibilidade de reenvio da lei este ano por conta da rejeição, e a Secretaria do Meio Ambiente entendeu pela possibilidade da regulamentação direta da Lei Federal, porque a Lei Federal já estabelecia as diretrizes mínimas para o plano municipal, e foi basicamente isso o que ocorreu. Ou seja, não passou pelo jurídico. Não passou pelo jurídico, isso que eu ia perguntar. Exatamente. Vamos ser... Passou.
Passou pelo jurídico. Tá. E o jurídico deu pela legalidade esse decreto? Havia um conflito porque alguns municípios já instituíram por decreto, mas nós recomendamos a lei. Nós recomendamos a lei. Mesmo assim, o prefeito... Fez o decreto. Sim, Fez o o decreto. secretário de Meio Ambiente apresentou as razões justificativas e apresentou. Ok. Obrigado. Não sei, mas aí você deixa mais fácil. Meu, essa denominação, para mim, tudo ok. Ofício CM 215/2016, do prefeito Fernão Dias Silva Leme, encaminhando o ofício do senhor Eduardo Salgado Marconi, secretário municipal do Planejamento, em resposta ao PI 428, de autoria dessa comissão. Qual que era a questão mesmo? Não, é sobre nome quais de rua. nomes... Quando a denominação de vias e área urbana, cabe a divisão de receitas, o cadastramento e controle. Apenas de estradas rurais, essa divisão está se responsabilizando. E para tal questionamento já foi informado na certidão número 37, solicitada pelo vereador Paulo Mário. Quanto aos próprios públicos, essa divisão ainda não apresenta essa informação, pois estamos em fase de atualização dos nossos arquivos. Essa atualização, se mantida na próxima gestão, ainda poderá levar de 8 meses a 15 meses. É a resposta da divisão do patrimônio imobiliário. Uma resposta, na minha opinião, senhor presidente, totalmente vaga. Ela cita aqui uma certidão de 2015. Nós estamos em outubro de 2016, né? Foram denominadas várias estradas e o departamento competente não nos informa isso daqui, né? Lastimável jogar também para o setor de cadastro. Nós perguntamos para a prefeitura, não perguntamos para o setor de patrimônio ou setor de cadastro. Na Né? verdade, Isso daí é quem não quis responder, encheu linguiça, no meu modo de ver. mais um PI respondido daquela maneira. Vocês têm alguma sugestão? Quer fazer algum complemento, alguma coisa? Não. Não vai fazer a manifestação depois, de Acho que plenário? eu vou manifestar depois. Tá. Eu vou ver melhor, daí a gente elabora um outro PI também. Eu vou encerrar, mas antes eu costumo abrir a palavra a quem quiser falar. Alguém quer fazer alguma manifestação? Ou da placa? Fala, Ricardo. Ricardo. Sérgio Ricardo Santos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Eu quero fazer um apelo. Na minha rua, onde eu moro lá, não está tendo... Não tem como entrar carro, está muito ruim, está tudo desburacado da rua. Então, eu quero fazer esse apelo para vocês. Qual é a rua? Rua Maranhão, que não passa carro. A rua é de asfalto ou é rua de terra? A rua de asfalto. Está tudo desmanchado, tudo Agora não dá desburacado. nem para saber se é de asfalto ou se é de terra. Não dá para Tá saber, bom. porque está desburacado. Então, fazer uma indicação. Se Rua puder fazer Maranhão. esse apelo, eu agradeço, viu? Muito Tá ok. obrigado. Mais alguém? Então, eu queria agradecer a presença de todos aí. Desculpe aí, puseram vocês no fogo aí, mas né, faz parte da vida. Você tentou até, né, mas... foi bem. Estava indo bem, mas aí eu... Nada mais a ver... mas começa com esse... Eu estou acostumado com isso, né? Nada mais a ver a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15h51, ficando os senhores vereadores convocados para a 38ª sessão da Comissão de Justiça, a ser realizada nessa casa em 18 de outubro de 2016. A emenda do padre, que não consta de... Pronto. Viu?